Você sabe quais são os métodos de inquérito alimentar que podem ser utilizados na prática clínica? Sobre isso que eu vou falar hoje. E é importante que a gente entenda que nem todos os tipos de inquérito alimentar podem ser utilizados na prática clínica, principalmente quando estamos lidando com um atendimento individual, ou seja, de um paciente só, que é normalmente a modalidade de atendimento que se realiza em consultório. Então, um exemplo clássico é o recordatório de 24 horas, que é um dos mais importantes que a gente aprende durante a graduação. Ele tem algumas especificidades, mas tem muitas limitações. E apesar de ser o único método que é validado para ser utilizado em pesquisas clínicas, em coleta de dados, etc., na prática de consultório é um método que é inviável, justamente pelo fato de que ele vai refletir o consumo alimentar das últimas 24 horas. Então, é um momento de consumo alimentar muito pontual. E como, basicamente, o perfil de paciente que nós atendemos em consultório são pacientes que nos procuram por conta de algum tipo de patologia crônica, vamos entender que essa patologia crônica ela não foi adquirida a partir de um hábito alimentar pontual, ou seja, do último dia, no caso. Então, a gente precisa adaptar a utilização desse recordatório, ou seja, fazer uma sequência de recordatórios, sempre atentando para uma possibilidade de que naquela semana em que os recordatórios foram feitos de forma continuada, aquela semana pode ter sido uma semana atípica, então também é uma limitação, e também o fato de que esse recordatório de 24 horas, o dia anterior pode ter sido um dia atípico, então um dia que foi um feriado, que foi um final de semana, ou um dia que especificamente aquele paciente bagunçou toda a sua alimentação por alguma razão específica, ou o contrário, ele tem uma alimentação muito desregulada, mas, por coincidência, nessas últimas 24 horas, ele conseguiu, de alguma maneira, ajustar o consumo alimentar, melhorando quantidade, melhorando qualidade. Então, o importante de entender é que, de uma maneira ou de outra, quando a gente coloca essa coleta para um momento pontual, as chances de que a gente colete dados irreais é muito grande. Então, eu venho chamar a atenção de que o recordatório de 24 horas, para ser utilizado na prática clínica, ele tem várias limitações que não compensa a gente utilizar, porque certamente são dados que não vão refletir o hábito do nosso paciente. E, consequentemente, se nós não conhecemos o hábito dele, nós não vamos entender o porquê que ele chegou àquela condição atual de doença, seja de obesidade, de baixo peso, de um processo alérgico, inflamatório, sistêmico, enfim. Então, é importante que a gente conheça o hábito, o consumo regular, tanto quantitativo quanto qualitativo, dos alimentos, né, pelos nossos pacientes. Então, o método que é sugerido e que realmente na prática é eficiente para que a gente colete os dados dessa forma é a frequência da ingestão habitual. E como o próprio nome diz, a gente vai conhecer o hábito do nosso paciente, ou seja, a rotina, o que ele faz, o que ele consome na maioria dos dias da semana. Então, existem algumas peculiaridades também nesse método. Não é um método em que a gente coleta os dados de forma aleatória e o paciente responde qualquer coisa. A gente precisa se posicionar de forma a direcionar bem a coleta dos dados, para que essa coleta não fique aleatória, para que o paciente não responda qualquer coisa, né? Porém, temos que ter um cuidado grande em não induzir essas respostas. Então, conduzir de forma a não induzir. Como é que eu vou fazer isso? Então, nunca perguntar o horário, ou pela refeição, melhor dizendo, falando o nome da refeição. Então, qual é o horário que o senhor realiza o café da manhã? É uma forma de indução, porque muitas vezes aquela pessoa, e a gente sabe que isso é muito comum, ela não realiza o café da manhã. Ela acorda pela manhã e a primeira refeição que ela vai fazer pode ser o almoço. Ela criou esse hábito de não realizar o de jejum nem o lanche da manhã. Então, se a gente pergunta dessa forma, isso pode fazer com que ele responda algo que não existe, né? Porque ele foi induzido a responder. Outra forma de indução, por exemplo, é quando a gente for falar, ele responde, por exemplo, que consome pão. E aí você pergunta, você passa o que no pão? Também é uma maneira aparentemente ingênua de se perguntar, mas isso pode fazer com que a pessoa responda algo e essa resposta não seja condizente com a realidade dele. Então, ele pode consumir o pão sem nada, sem nenhum outro alimento, né? Mas o fato de você ter perguntado o que é que ele coloca no pão, ele pode rapidamente responder algo que não corresponde à realidade. Então, são formas de induzir muito sutis, que só realmente com o treinamento, com a prática, quanto mais inquéritos alimentares a gente realiza, mais fácil isso vai se tornando. Então, é importante perguntar qual é o hábito dele na maioria dos dias da semana, ao longo de todo o dia, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Então, você deixa ele à vontade para dar as respostas e você vai apenas conduzindo. Como assim?
Quando ele finalizar o relato relacionado a uma refeição, onde você vai perguntar dos alimentos qual é o tipo, quantidade, mais ou menos o horário que ele realiza aquela refeição e o local, porque tudo isso são estratégias de coleta de dados para que a gente possa, na hora de montar o plano alimentar, montar um plano alimentar que realmente tenha adesão. Porque se você pergunta mais ou menos o horário, se você pergunta mais ou menos o local, você vai entender que, por exemplo, naquele horário, ele não está em casa, ele não dispõe dos alimentos que estão ali na geladeira, no armário, então ele está dentro do carro, ele está viajando, ele normalmente trabalha, né, muito se deslocando, mas não tem um local fixo, que tem onde refrigerar, onde guardar um alimento. Então você precisa adaptar a refeição daquele momento para essa situação de mobilidade que ele tem, tá? Então são dados importantes que a gente precisa ter para que na hora de montar o plano alimentar, a gente consiga montar um plano alimentar que seja realmente personalizado e principalmente o paciente consiga seguir, porque não é uma coisa muito incomum os pacientes reclamarem que um plano alimentar que um determinado nutricionista prescreveu foi totalmente inviável para sua prática, para sua rotina. Não se encaixava a rotina do paciente. Era uma coisa que não era para ele, era para outra pessoa, mas não para ele. Então isso é muito chato, é muito frustrante, desmotivador. Então, a gente precisa realmente trabalhar com essa individualidade e um ponto-chave é saber fazer o inquérito alimentar de forma adequada, coletando o máximo de dados possível, para que a gente garanta a elaboração de um plano alimentar eficiente.